E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Bruno falando, tá? Vamos para mais uma videoaula, certo? Nossa videoaula de hoje é sobre a regra de 3. Eu vou trabalhar especificamente sobre a regra de 3 simples, tá pessoal? Bom, o que é a regra de 3? Bom, basicamente, a regra de 3 ela não tem muita coisa a se falar sobre ela. É mais fácil demonstrar como se resolve do que explicar ela em si, certo? Mas basicamente, regra de 3 é o processo que a gente utiliza para trabalhar com proporcionalidade. Tá, o que é proporcionalidade? Vamos só dar um exemplo bem básico. Imaginem que eu vou comprar uma Coca-Cola no supermercado, vou pagar R$7, certo? Se eu comprar duas Coca-Colas, irei pagar R$14. É proporcional o que eu estou pagando, certo? Porque se eu comprar duas, eu vou pagar duas vezes o valor de uma Coca-Cola. Então, se uma é 7, duas é 14. Da mesma maneira, se eu comprar 4 Coca-Colas, vou pagar 4 vezes o valor de uma. É proporcional, certo? Tranquilo? Bom, e na regra de 3, como é que funciona? Na regra de 3, a gente vai trabalhar com duas grandezas. O que são grandezas? Nesse problema que eu acabei de falar para vocês da Coca-Cola, a gente tem duas grandezas. Quais são as duas? Coca-Cola é uma grandeza, a quantidade de Coca-Cola, para ser um pouco mais exato, é uma grandeza. E qual é a outra grandeza? Valor que eu vou pagar, certo? Então, de acordo que quanto mais Coca-Cola eu comprar, mais eu vou pagar, certo? Se quanto menos eu comprar, menos eu vou pagar. Então, são duas grandezas, certo? Então, sempre a gente vai ter na regra 3 simples, duas... Deixa eu colocar aqui do ladinho, né? A gente vai ter sempre duas grandezas, correto? Bom, mas é só duas grandezas e acabou? Não, é duas grandezas, porém, como a regra de 3, ela basicamente funciona para quê? Ela é para quando a gente tem, né, regra de 3 a gente usa 4 valores para resolver. A gente conhece 3 e vamos descobrir qual é o quarto. Basicamente isso, certo? Mas vamos trabalhar, vamos demonstrar e fica mais fácil, tá? Então imagine o seguinte problema. Uma costureira gasta 18 metros de tecidos para fazer 12 camisas. Bom, quais são as duas grandezas? Certo? É isso que me interessa. Primeiro tem que saber quais são as duas grandezas. Montar ali e resolver. Certo? Bom, as duas grandezas são o quê? Os metros de camisa, certo? De tecido que vocês vão fazer. Na verdade, sim, os metros que eu vou usar para fazer as camisas. Certo? Tranquilo? Ou melhor, vamos mudar, vamos explicar melhor. O que é? O tecido que eu vou utilizar, a quantidade de tecido, certo? Que eu vou utilizar para fazer minhas camisas é uma grandeza. E a quantidade de camisas que eu faço é outra grandeza, certo? Ou seja, vamos colocar aqui o seguinte, ó. Metros é uma grandeza, certo? E a outra grandeza, metros de tecido, vamos colocar aqui. Tecido. Ficar um pouco mais exato. E qual é a outra grandeza? Outra grandeza é camisetas. Camisas, no caso, né? Então eu tenho duas grandezas, correto? Bom, quando a gente trabalha com regra de 3, a gente tem que analisar o seguinte, porque existe grandezas que são diretamente proporcionais e grandezas que são inversamente proporcionais. Esse exemplo que eu dei para vocês da Coca-Cola é diretamente proporcional. Por quê? Se eu aumentar a quantidade de Coca-Cola que eu vou comprar, eu vou pagar mais no valor final, certo? Diretamente, quando uma aumenta, uma grandeza aumenta, a outra grandeza também aumenta, certo? Aumentei a quantidade de coca, vou aumentar a quantidade de dinheiro. Esse é o exemplo. Se eu aumentar a quantidade de tecido, eu vou fazer mais ou menos camisetas? Vou fazer mais camisetas, certo? Porque eu estou aumentando o tecido, eu vou aumentar as camisetas. Então elas são diretamente proporcional. Fechou? Então, eu vou explicar essa e depois eu dou um exemplo com inversamente, já mostro qual é a diferença, tá? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai colocar duas colunas. Vamos botar aqui como duas colunas, para ficar bem fácil. Aqui eu vou colocar a quantidade de metros que eu consigo fazer e com a quantidade de camisas. Vou comparar uma com a outra. Então, aí eu estou dizendo que a gente faz o seguinte. A gente vai gastar 18 metros de tecido, certo? 18 metros de tecido para fazer 12 camisetas, correto? Ó, 18 metros, 12 camisetas. Aí a pergunta é, quanto tecido? Opa, eu vou colocar um X, porque eu quero descobrir, né? Eu vou colocar onde? Aqui no tecido ou aqui na camisa? No tecido, né? Então, quantos metros de tecido eu vou utilizar
para fazer quantas camisetas? Para fazer 16 camisetas. Ou seja, ó, a pergunta foi, com 18 metros de tecido eu faço 12 camisas, quantos metros eu preciso, por isso que o X está aqui embaixo de metros, para fazer 16 camisetas, certo? 16 camisas. Então, basicamente é isso, tá? Montei aqui, vocês estão vendo aqui, ó, metros embaixo de metros, porque eu quero descobrir metros aqui, quantidade embaixo de quantidade. Não pode trocar, se trocar vai dar errado. Como que resolve isso aqui? Gente, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai multiplicar cruzado. É assim que se resolve uma regra de 3. Só isso. Multiplica-se cruzado. Como assim? X vezes 12. 12 vezes X. Correto? 18 vezes 16. Se eu multiplicar esses dois valores, eu vou ter um valor total de 288. Certo? Vamos fazer bem passo a passo. É 18 vezes 16. Bem passo a passo para vocês não se perderem. Então, 12 vezes x é 12x. Dos 18 vezes 16, a gente tem 288. Vocês entenderam, né? Ó, monta certinho, né? Grandeza embaixo de grandeza. 18, ó, grandeza de tecido, metros de tecido, grandeza de camisas. Então, 18 metros eu faço 12 camisas. Quantos metros? Embaixo de metro, eu faço 16 camisas embaixo de quantidade de camisas. Multiplica cruzado, sempre cruzado. X vezes 12, 12x. 18 vezes 16, 288. Aqui todo mundo sabe resolver, né? Agora o 12 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Certo? Então fica 288 dividido por 12. Isso aqui vai ser um total de 24. Ou seja, eu preciso de 24 metros de tecido para confeccionar 16 camisas. Tá feito. Isso é regra de 3. Certo? Temos 3 valores e queremos descobrir o próximo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, tá? E esse outro exemplo, ó, essa aqui é diretamente proporcional. Tá? Isso aqui é diretamente proporcional. Eu aumentei o tecido, eu aumento as camisetas. Tranquilo? Agora eu vou fazer um exemplo que seja inversamente proporcional. Como assim inversamente proporcional? Prestem atenção. 6 homens constroem um muro em 12 dias. Então, peraí. Temos duas grandezas já aqui. Homens, dias. Beleza, temos as duas grandezas. Então, quantos homens? 6 homens. Quantos dias? 12 dias. Certo? 6 homens, 12 dias. Aí a pergunta é, quantos dias? Opa, então meu x vem aqui embaixo do 12, porque o x vai em dias. Quantos dias são necessários para que 9 homens construam o mesmo muro? Ou seja, quantos dias? 9 homens, certo? 9 homens, eu vou demorar quanto tempo? Se 6 homens demoram 12 dias, 9 eu vou demorar quanto tempo? Bom, pera aí. Vamos analisar o seguinte, tá? Preste bem atenção. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, para vocês identificarem. Isso aqui é diretamente proporcional, tá, gente? Ó, aumentou, aqui, ó. A flechinha indica para onde está aumentando. Aumentou as camisetas, vai aumentar o tecido. Por isso que as duas flechinhas estão para baixo. Diretamente proporcional. Vamos focar aqui, ó. Aqui eu tenho uma flechinha para baixo, né? Porque aumentou os homens. Mas se eu aumentar a quantidade de homens para construir esse muro, eu vou demorar mais ou menos tempo? Vamos usar uma lógica. Pô, tem como demorar mais homens para demorar mais tempo? Não dá, né, gente? Pera aí, então quer dizer que quanto mais homens eu tiver, menor será o tempo. Então quer dizer que esse valor aqui é menor que esse. Concorda comigo? Ó, aumentou a quantidade de homens, diminuiu o tempo. Então por isso que a flechinha está para cima. O que é isso aqui? Isso aqui são grandezas inversamente proporcionais. Como resolvemos isso? Bom, pera aí. Grandezas inversamente proporcionais acontece. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Mesma coisa, só que tem uma coisinha que eu tenho que fazer antes. O quê? Quando é uma grandeza inversamente proporcional, eu sou obrigado a um dos dois lados, ou aqui, inverter. Ou seja, eu posso inverter qualquer um dos dois, tá, gente? Ó, se eu pegar aqui, ó, 6, 9, certo? Aí eu vou inverter esse lado, vai ficar x, 12. Em vez de 12x, ficou x12. Eu inverti um lado. Eu poderia ter invertido aqui, ó, poderia ter ficado 12x, 9, 6. Também dá. Por que eu faço isso? Porque agora, olha o que acontece.
Os dois estão indo para baixo. Estão vendo aqui, ó? Quando eu inverti esse lado, a flechinha inverte também. Então, como os dois estão para baixo, no mesmo sentido agora, é só resolver igualzinho esse aqui. Ou seja, multiplica cruzado. 9 vezes x, 9 vezes x, né? Normal. Igual 6 vezes 12, beleza? Deixa bonitinho do ladinho. Agora eu faço o quê? 9 vezes x é 9x. 6 vezes 12, a gente tem um total de 72. Correto? Tranquilo? Faço o que agora? Esse 9 está multiplicando, ele vai lá para o outro lado dividindo. Ou seja, 72, o 9 passa dividindo. Agora, 72 dividido por 9, eu vou ter um valor de 8. Ou seja, para construir, tá, esse mesmo muro, quando eu tiver 9 homens, eu vou demorar 8 dias. Certo? Ou seja, aumentou os homens aqui, vai diminuir os dias. Então são 8. Se eu tivesse resolvido sem fazer essa inversão aqui, ia dar maior valor. Mas aí não teria lógica, né? Bom, mais homens, mais tempo? Não tem muita lógica. Certo, pessoal? Então, assim, isso aqui é inversamente proporcional. Certo? Ó, então, diretamente proporcional, só coloca os valores, né, de acordo com as suas grandezas, grandeza embaixo de grandeza, e multiplica-se cruzado, e depois, né, vai formar uma equaçãozinha simples de primeiro grau, letra para um lado, número para o outro, acabou. Quando ela é uma inversamente proporcional, bom, peraí, inversamente quer dizer que quando uma aumenta, a outra diminui, certo? Se eu aumentar a quantidade de homens para trabalhar, o tempo que vai demorar para fazer aquilo lá vai ser menor. Então, aumentou uma, diminuiu outra. São inversamente proporcionais. Quando são inversamente proporcionais, quando eu analiso isso, né, porque eu tenho que analisar antes, eu tenho que fazer o quê? Inverte um dos dois lados. Tanto faz o lado que eu vou inverter, certo? Se eu vou inverter esse lado ou esse lado, tranquilo. Inverter um, né, nesse caso, deixei o lado esquerdo como estava, inverti o lado direito, multiplica-se cruzado, resolve a equação, chegamos na resposta final. Beleza? Tranquilo? Então, regra de 3 simples é só isso. É bem simples mesmo, tá? De acordo... Vocês já aprenderam a trabalhar com equação, então automaticamente, né? De boa, equação de primeiro grau. Então isso aqui é a nossa aula sobre regra de 3. Fechou? Então a gente vai encerrando por aqui. Tchau, tchau para vocês e até a próxima.